dia, boa tarde, boa noite. Este é mais um programa Neotrabalismo da TV ANN. Podcast Neotrabalismo de hoje irá entrevistar o Dr. Alexandre Salvestroni, mais um ítalo brasileiro. O Dr. Alexandre Salvestroni é advogado, é membro da Comissão de Ciências Políticas e Economia da OAB do Estado do Rio de Janeiro. Ele é filho, pai, neto. Ele é advogado militante especializado em direito previdenciário e direito do consumidor. Ele também é pastor evangélico. Ele tem a igreja, que ele é o líder espiritual da igreja, Projeto Família, Projeto de Deus, situado no bairro de Piedade, município do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro. E vamos aqui falar sobre os desafios da advocacia, do operador do direito e também sobre as eleições que irão acontecer no dia 25 de novembro de 2024, eleições em todas as OABs do estado do Rio de Janeiro. Doutor Alexandre Salvestroni, seja bem-vindo. A primeira pergunta é: o que te fez se tornar advogado e entrar no campo do direito? Olá, primeiramente, olá a todos que irão nos assistir. Primeiramente dizer que é uma honra estar aqui com o Dr. Caio César Mirabelli, que também é um amigo particular meu. E, na realidade, eu entrei de gaiato, nunca foi meu sonho, até porque meus pais não tinham muita condição e era quase um sonho impossível entrar para a advocacia. Então não foi um sonho porque meus pais nunca tiveram essa condição. Então, no momento oportuno em que minha mãe conheceu o meu padrasto, e aí posteriormente tiveram uma condição, meu padrasto tinha uma condição, e na realidade quem financiou foi o meu padrasto. Mas eu tenho que agradecer ao meu padrinho, o doutor Sérgio Luiz, que é advogado também, e que na época ele falou: por que tu não faz advocacia? Eu falei: isso é coisa de maluco. Isso é coisa de doido. Não vou fazer. Como é que eu vou fazer advocacia, rapaz? Eu já terminei já o segundo grau, já tem mais de 10 anos, não tem. Não, mas faz, porque eu fiz também, não sei o que. Aí ele falou assim para mim: tu não acredita no Deus que tu serve, não? Quando ele falou isso, mexeu com o meu brilho, Eu falei: rapaz, E eu não tinha dinheiro na época, eu trabalhava como borracheiro, e aí eu liguei para minha mãe, para o meu padrasto, e que de pronto me patrocinou. E hoje eu estou aqui militando na causa consumerista e previdenciário e nas outras causas também. A gente faz o Prolabore, a gente faz algumas atividades sociais também no bairro onde tem o escritório, que é em Piedade, e tem sido muito produtivo. Então, assim, eu entrei nessa área por um acaso e amei a área do direito. Hoje eu amo advogar, hoje eu amo estar representando os meus clientes. Hoje, para mim, é uma honra poder devolver o direito aos meus clientes, e isso, para mim, não tem preço. Ver o sorriso e ver que a justiça efetivamente se cumpriu nos casos da qual eu patrocino, para mim não tem preço. Então, foi basicamente isso. Eu entrei de gaiato, amei a profissão e hoje eu não quero outra coisa. Hoje eu sou advogado, inclusive eu tenho uma filha também, Ana Ketrin, beijo para você, ela vai me ver, e que tem 25 anos e que também está no 8º período de Direito. E meu filho com 12, Isaac, beijo para você, também já está se arvorando pelo mesmo caminho. Minha filha com 3 anos ainda não tem esse discernimento, mas eu creio que vai. Um beijo para minha esposa também, que senão eu vou dormir no sofá hoje. Então é isso. Muito bom. Vamos à segunda pergunta. Tu é especialista e atua no direito consumerista e no direito previdenciário. Qual é a melhor área para se atuar? Doutor Caio, ultimamente na área previdenciária. Inclusive, eu tenho alguns planos e projetos de ano que vem, deixar com um estagiário, um estagiário que nós temos lá no escritório, para resolver apenas a área consumerista e atuar de forma mais atuante, de forma mais incisiva na área previdenciária. Por quê? Muitas pessoas estão nos procurando no escritório querendo uma orientação acerca da aposentadoria, e aí do benefício assistencial, que é o LOAS, mais popularmente conhecido como LOAS, e o benefício previdenciário. Então, assim, as pessoas estão envelhecendo, as pessoas estão acometidas por doenças e que nem sabem que tem o direito. Tem pessoas que têm algum tipo de enfermidade, por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo aqui, a pessoa que tem deficiência monocular, por exemplo, ele tem direito
né, a aposentadoria, ele tem direito ao LOAS, mas isso ele não sabe. Então, assim, muitas pessoas têm nos procurado, e motivo pelo qual hoje eu estou fazendo uma pós, né, em direito previdenciário, até porque para me especializar um pouco mais, né, para dar um serviço ou prestar um serviço de qualidade aos meus clientes. Então hoje a demanda, você me perguntou qual é hoje o direito, né, o ramo do direito mais rentável. Para mim, que atuo na área consumerista, ou ainda continuo atuando na área consumerista e previdenciário, mas hoje o previdenciário, a demanda previdenciária é bem maior e bem mais rentável também. Porque as demandas, elas são de muito tempo, às vezes é o beneficiário que deixou de receber por longos anos, e aí tem os atrasados, e assim, o benefício para ele receber é bem maior do que, por exemplo, uma ação consumerista, por exemplo, de telefonia, de água, de luz, por exemplo, né? Então, assim, mais rentável hoje, né? Pode ser que amanhã eu te fale que é consumerista, mas hoje, com certeza, eu posso te falar isso, que é a área previdenciária. Doutor Alexandre, nós vivemos numa situação aqui no Brasil, principalmente no estado do Rio de Janeiro, de dificuldade ao acesso à justiça. As ações estão demorando a se desenvolver, a finalizar, algumas prerrogativas e direitos dos advogados estão sendo engolidos, o judiciário está mais lento por falta de servidores, porque os cartórios estão dando déficit de servidores públicos. Tem cartórios aqui que tu vai no Rio de Janeiro, só tem um servidor e um estagiário. E nós sabemos da luta da OAB do Rio para poder resolver a situação. Mas como é que você consegue suportar a piora na prestação da jurisdição, a piora da prestação da justiça na sua profissão? Como é que você acalma seus clientes com a demora dos processos? Como é que tu suporta isso tudo? Primeiramente, queria agradecer a pergunta, muito inteligente essa pergunta e muito pertinente. Por quê? Uma das minhas reclamações, doutor Caio, é exatamente sobre essa demora, né, principalmente na Lei 9.099, que concerne ao Juizado Especial Cível, mais popularmente conhecido como Juizado de Pequenas Causas. Então, para mim ainda é um pouco difícil de entender como que, por exemplo, um valor irrisório, vamos dizer R$2.000, né, que seja depositado pela parte ré. Suponhamos que o meu cliente ganhou R$2.000, a parte ré, ele deposita o valor de R$2.000, eu quito, oferto quitação aquele valor, ou seja, é um valor incontroverso, e aquele valor que eu oferto quitação vai para a expedição de mandado de pagamento. Significa dizer o seguinte, doutor Caio, o juiz, ele pede ao cartório para expedir o mandado de pagamento, o cartório vai expedir o certificado de mandado de pagamento. Depois de certificado, o juiz vai ter que conferir e assinar para depois remeter para o Banco do Brasil, né, do Banco do Brasil 5 dias. Como é um processo eletrônico, por que não? Já porque tem, quando você vai ofertar a quitação, tem ali na aba do PJE, mandado de pagamento, doutor sabe o que eu estou falando, tem um mandado de pagamento. Se tem um mandado de pagamento ali, na hora, isso daí é uma opinião minha, tá? Inclusive, eu estive com a doutora Ana Basílio, que, por sinal aqui, quero aqui abrir um parênteses rapidamente, um excelente trabalho que ela vem fazendo à frente da Comissão de Celeridade Processual, tá, do ABRJ, assim, de forma brilhante, tem ido a comarca, não só da capital, como outras comarcas, assim, sabe, não medindo esforços. Inclusive ela tem um canal, eu esqueci o canal de e-mail, mas é só vocês clicarem lá, Celeridade Processual, e vocês vão ver um e-mail que ela disponibiliza para os advogados que têm essa dificuldade, doutor Caio, de acessar um pouco mais rápido a justiça, até mesmo no balcão virtual. Você vai pedir, às vezes, uma orientação ao balcão virtual e às vezes não é atendido naquele primeiro momento. Então, assim, ela tem feito um trabalho, doutor Caio, temos que exaltar esse trabalho da doutora Ana Basílio, vice-presidente do ABRJ, que também preside a Comissão de Celeridade Processual. O esforço que ela tem feito é algo assim sobrenatural. Numa das palestras que nós tivemos lá no OAB, na Alexandre Câmara, e que ela estava lá, eu tive o prazer de conversar com ela e falamos sobre isso, sobre o sistema. O sistema agora é tudo informatizado. O sistema informatizado, quando você clica na aba de mandar de pagamento, por que não já enviar diretamente para o juiz ou então para um servidor? E aí há que se fazer uma observação. Eu falo de servidor, com matrícula, não falo de estagiário. Eu falo de alguém que tem uma responsabilidade objetiva sobre aquele documento. Mandar de pagamento
vai para o servidor, o servidor analisa, vê o depósito, vê a quitação, se deu quitação, ele poderia enviar para o Banco do Brasil para que não haja essa demora. Por quê, doutor Caio? Tem situações que a expedição do mandado de pagamento demora 6 meses. Eu falo que isso já teve situações e não é algo espantoso, não, é algo que corriqueiramente acontece. E aí eu entendo, porque são poucos serventuários, a demanda é muito grande, eu entendo, só que o meu cliente é o que você falou, como é que você vai acalmar seus clientes na sua pergunta? É muito complicado, porque o cliente, no meu caso, né, pela questão da transparência, eu dou o número do processo para o meu cliente, o cliente vê, aí ele vê assim, ó, mandar de pagamento, aí ele vê ali o valor e pensa que já está na minha conta, e não está. Né? Então, assim, tem que ir aguardar a assinatura e conferência do juiz para depois ser remetido ao Banco do Brasil. Quando não, já poderia esse mandado de pagamento, quando chegasse ao servidor do cartório, servidor cartorário, já enviasse já para o Banco do Brasil. E aí, eu sei que é uma responsabilidade, mas eu acredito que seria algo bem mais celere, bem mais rápido, considerando a nossa era informatizada, tudo informatizado. Então, por que não um serventuário com matrícula, conferir e remeter logo diretamente para o Banco do Brasil? Essa é uma das questões que eu falei com a doutora Ana Basile, que inclusive também falou que iria ver com carinho nessa possibilidade, iria brigar também por essa possibilidade com o presidente do TJ, do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. Então, nós estamos alinhados referente a essa morosidade processual, principalmente no que concerne o processo. Já acabou, doutor Caio. A empresa já fez o depósito. O advogado deu quitação falando, está tudo certo, o valor é incontroverso. Se a empresa depositou o valor, se eu falei que é incontroverso, por que não? Isso daí é uma questão primária, por que não? E até mesmo o serventuário que tem uma certa experiência, por que não ele não faz a conferência e não remete esse valor diretamente para o Banco do Brasil para que seja um pouco mais celero? Referente a acalmar os meus clientes, o que eu falo, tem que aguardar. Tem outro jeito, tem que aguardar. Mas, doutor, tem que aguardar. E aí, aquela velha pergunta, doutor Caio, e que os nobres colegas já sabem, mas, doutor, quanto tempo? Não sei. Não tem um prazo estipulado para, por exemplo, para quando eu peço a expedição do mandado de pagamento, entre eu pedir a expedição e efetivamente o valor ser depositado na minha conta ou na conta do autor, não tem um prazo estipulado. Te falei aqui que está demorando 6 meses. É claro que alguns demoram 3 meses, 2 meses, 4 meses, tal, variam. Mas, assim, uma coisa que já está resolvido, entendeu? Uma coisa que já era para poder ter um pouco mais de celeridade e ter essa morosidade processual. Isso eu estou falando no juizado especial civil, eu nem entrei na justiça comum, nem entrei na vara civil, tá? Nem entrei no outro procedimento, porque aí já é covardia. Aí tem processo na vara civil, por exemplo, que para a sentença, e aí aqui eu vou falar aqui, o 0210, tu sabe onde é, esse fórum da Leopoldina, eu esperei 10 meses para sair a sentença. 10 meses para sair uma sentença. Isso porque eu fui reclamar, e inclusive, salvo engano, até teve uma auditoria lá, fazendo lá, parece que, não sei se o juiz titular lá foi substituído, eu não sei o que aconteceu lá, parece que ele não, que ele ficou lá e entrou um outro para poder auxiliá-lo, acredito, o Alexandre Torres, salvo engano. O doutor Alexandre Torres também estava soberbado de processo, mas enfim, mas o processo tem que andar. É inadmissível, por exemplo, o processo para leitura de sentença durar 10 meses, que foi o tempo que durou o processo lá só para o juiz dar a sentença. Tem um processo meu também na vara civil, do MEI, na terceira vara civil, e que está até desde maio, desde 25 de maio, eu estou falando isso porque ontem eu entrei no balcão virtual justamente para falar, e aí tem que aguardar, doutor. 5 de maio. E detalhe, não é para a sentença, não. É apenas uma obrigação de fazer que a empresa não cumpriu e que nós juntamos o documento comprovando, inclusive juntamos o documento da própria empresa ré, mostrando ao juízo que eles não cumpriram a obrigação, desde 25 de maio desse ano, até a presente data. Ainda não foi apreciado. Então, assim, isso eu estou falando na vara civil, voltando aqui na vara civil, tá? Aliás, mudando para a vara civil. Então, assim, a morosidade ainda é uma questão muito complicada. E aí, quando acontece isso, o que eu faço?
geralmente eu mando e-mail, né, disponibilizado pela doutora Ana Basílio, e geralmente, tá, porque a gente sabe que também não depende só dela, o esforço que ela faz é algo assim gritante, algo sobrenatural. Nós que acompanhamos um pouco de perto, que a gente fazemos, quando a gente faz ali os nossos debates, né, as nossas, as nossas rodas ali de discussões, enfim, e ela está presente e tal, nós vemos o esforço dela em querer ajudar os advogados, mas só que, né, só ela sozinha fica muito complicado, em que pese que ela tem um grupo, né, de profissionais também super qualificados que estão ali do lado dela, mas ela é apenas uma alavanca, né, desse sistema. Tem muitos outros componentes que movem o judiciário, ou seja, infelizmente, sozinha ela não pode fazer nada, apesar do esforço que ela faz. Então, a advocacia, ela tinha que gritar nesse sentido, de, olha, vamos para frente, tá um problema que, né, parece que a gente está meio que desunido, parece que nós não gritamos mais, não falamos mais, e aí acontece o que acontece. A morosidade é dos fatores que realmente desanima até o advogado, principalmente aquele que está começando agora. Então, mas a gente é resiliente, né, doutor Caio? A gente não vai desistir, a gente continua, né, mais uma vez aqui falando do trabalho, que eu não posso deixar de falar do trabalho magnífico da doutora Ana Basílio, que também é vice-presidente da OAB-RJ, e eu acho assim, fundamental esse apoio que ela tem dado, mas também, paralelamente a isso, né, os advogados também terem a sua voz, né, faça reclamação no CNJ, faça reclamação no serviço cartorário, né, marca uma entrevista com o juiz, para que você possa expor a tua demanda ao juiz, porque às vezes também ele está tão assoberbado de processo também, que ele realmente é muito complicado ele dar conta. Então, assim, essas coisas assim fazem com que diminua ainda um pouco mais, doutor Caio, o sofrimento dos advogados. Você está falando aí, doutor Alexandre Salvestrone, eu estou anotando aqui que é bom ressaltar para os telespectadores esse assunto, porque, veja bem, um processo no Brasil demora a tramitar, por quê? Porque dos últimos 20 anos para cá, houve uma chuva de processos, temporal. Tá, toda pessoa física processa pessoa jurídica, processa outra pessoa física, toda pessoa jurídica processa outra pessoa jurídica, que processa outra pessoa física. Então, estourou, o sistema colapsou. Para piorar a situação, no Rio de Janeiro demora mais ainda, porque além do sistema ter colapsado com excesso de ações judiciais, nós estamos sofrendo um déficit de servidores públicos. Perfeito. Eles estão falecendo, estão se aposentando, o Estado não está repondo os novos concursados. Então, isso tudo agrava a situação. Então, como você foi muito feliz e foi pontual, o que a OAB pode fazer, a OAB já está fazendo. Perfeito. Via Comissão de Celeridade Processual da doutora Ana Tereza Basílio, de ficar visitando fóruns regionais e comarcas do Tribunal de Justiça, do TRT, da Justiça do Trabalho, do TRF, para poder tentar descobrir a causa dos problemas, e ela está conseguindo mostrar todos esses problemas com fotos e filmagens. Perfeito. Agora, avançando. Esse ano, doutor Alexandre Salvestrone, como eu falei aqui no início do podcast, é um ano eleitoral. Então, no dia 25 de novembro de 2024, teremos as eleições gerais na OAB, onde os advogados vão eleger a nova diretoria das subseções e a nova diretoria da seccional. Tu é um advogado filiado à subseção do MEI. 55ª, perfeito. Em quem o doutor Alexandre Salvestrone, se puder revelar, votará para a presidência da subseção da OAB MEI? Claro que é a nossa querida colega Barradas, né? Até porque também tem prestado um serviço de excelência dentro da subseção, né? Sempre disposta, e agora, inclusive, cresceu, né? Agora saiu dali da Santa Fé, agora foi para um outro prédio bem mais amplo, bem mais confortável, né? E assim, isso é importante frisar, porque, doutor Caio, principalmente para os advogados que estão começando e que têm uma dificuldade. Eu sei porque eu tive uma dificuldade no meu início, né? E alguém me ajudou,
né? E esse alguém foi a Barradas. Né, ela sempre, né, me orientou, ela juntamente com a sua equipe também, né, e aí sempre me orientando, sempre me ajudando, né, e aí dentro ainda no Santa Fé, tinha um escritório, ela falou, meu filho, se quiser aqui, você pode sentar aqui, sempre solícita, tá assim, à frente, está a seu tempo, ela é atemporal, né, você vai conversar com ela, parece que está conversando assim com uma pessoa do futuro, né, ela é uma visionária, e não só por isso, pelo trabalho que ela fez, né, dentro desse tempo que ela está na 55ª subseção do MEA, ela tem prestado, porque eu sou de lá, né? Então, é claro que eu conheci o Cairo, né, que me entregou a carteirinha de estagiário e tal. A Barradas, eu tenho um carinho muito especial por ela, porque ela me entregou a oficial, né? Me entregou a carteira oficial, e não só por isso, mas também pelo trabalho que ela vem desempenhando na 55ª subseção. Porque também, se tivesse aqui alguma coisa, claro que ela tem seus defeitos como qualquer um, mas o trabalho, doutor Caio, que ela vem desempenhando e o empenho que ela tem para a advocacia, e a minha briga é essa, para a advocacia, é algo surreal. Tanto é que, para o conforto dos advogados, onde nós estamos agora, na 55ª subseção, nós mudamos para um lugar bem mais amplo, eu esqueci o local, tá? Eu fui lá umas 2 vezes só, na inauguração e depois outra vez, mas eu esqueci o local. Mas, de qualquer modo, um local espaçoso, um local amplo, né, com várias salas, sabe, para o advogado, o novo advogado, fazer o seu atendimento. O advogado, por exemplo, que não tem escritório, advocatício. Está começando agora, né, doutor Caio? Não tem escritório, o que vai fazer? Liga para a subseção MEA, pede orientação. Eles vão falar, vem cá, eles vão te orientar, vão preparar um espaço, né, para você, para o seu cliente, com um cafezinho, com água. Então, assim, isso tudo é uma comodidade para o advogado também. Então, assim, isso é muito importante. Tá? E você falando referente a essa eleição, eu tenho visto algumas coisas na internet que tem muito me entristecido, sabe, doutor Caio? Muito me entristecido. E por quê? Porque eu vejo pessoas, assim, a OAB, em regra, ela tem que ser apolítica, certo? Tem que ser apolítica, é uma instituição apolítica, nós não podemos misturar alhos com bugalhos. E aí, o que me assusta, quando eu vi certo dia, salvo engano, no sábado, não sei se foi sábado ou domingo, eu vi numa rede social, no Instagram, um apoiador da Chapa 3, tá? E aí, eu não vou falar o nome aqui, porque seria ilação, porque parece que já tiraram. Se não tivesse tirado, eu ia falar o nome, tá? Eu não tenho esse negócio, não. Eu dou o nome, né, às pessoas aqui. Só que, como tirou o nome, eu não quero fazer ilação. Mas vamos lá. E aí a pessoa simplesmente falou, não, porque nós temos que, se a gente continuar assim, a direita fascista está querendo tomar o poder. Eu falei, opa, como é que é? A direita fascista querendo tomar o poder, né, democrático de direito. E aí vai acabar o Estado Democrático de Direito. Eu falei, como isso? Como uma pessoa apoiador da Chapa 3, uma pessoa inclusive influente, vai falar uma coisa dessa em rede social, gente? Pelo amor de Deus. Em que pese que eu tenho uma inclinação a um grupo político, isso não me faz, ou não me outorga, a falar isso para uma instituição que ela é apolítica. Porque quando ele fala da extrema-direita, ele tem que falar da extrema-esquerda, porque as extremidades são câncer. E aí estou falando da direita e da esquerda. Quando ele fala só da direita, doutor Caio, o que ele quer dizer de forma indiretamente, subliminarmente? Que é a direita. Só que ele não pode falar que ele vai dar margem para a discussão. Então, o que ele fala? Extrema-direita. Isso para mim é nojento. O que o AB... E aí a minha preocupação... Caros colegas, a minha preocupação é o que a OAB vai virar caso essa Chapa 3 ganhe? Ativismo político? Vai virar um grupo político? Onde as pessoas vão ficar preocupadas apenas com aquele grupo específico de pessoas? Onde só a esquerda que vai ser privilegiada? Porque em que pese que o presidente da OAB ou a vice-presidente da OAB se incline para um partido ou para o outro, o doutor Caio, nós temos que lutar para a advocacia. Não podemos fazer acepção de pessoas, não podemos defender apenas um grupo de pessoas. Ah, não, esse grupo aqui, e eu sou pastor evangélico, esse grupo aqui, vamos defender os pastores. Não, nós somos advogados. Dependendo de ser pastores, pai de santo, espírita candomblessista, não interessa.
A advocacia ou a presidência da advocacia, ela tem que estar na mão de pessoas que vão lutar pelo advogado ou advogada, e não para um grupo político, ou não para um grupo de ativismo. E aí, essa é a minha preocupação, caros colegas, de que, pelo que eu ouvi, e eu fiquei, confesso que fiquei estarrecido, inclusive, eu botei lá um texto lá nesse vídeo dessa pessoa, e que inclusive eu procurei hoje, para poder estar falando o nome, e minha língua está coçando, mas eu não posso falar, porque já tiraram. Doutor Caio, é algo gravíssimo. É algo gravíssimo. E quando eu vi, eu falei, gente, pelo amor de Deus, será, se Deus me livre e guarde, essa chapa ganhe, será se nós vamos virar um grupo, um grupo político, um grupo de ativismo, onde vão defender apenas tais e tais pessoas, tais e tais advogados? A advocacia tem o slogan, a advocacia é para todos. E aí, por favor, entendam, tá? Quando eu falo todos, é gênero, tá? É de forma geral, é ele, ela, ele, não tem problema nenhum. Tá entendendo? A advocacia não pode ser conduzida por pessoas que têm ativismo político. Não pode. Isso é um câncer que tem que ser retirado. Ou melhor, que tem que ser, porque eu costumo falar que a melhor forma de se resolver o conflito é a prevenção. Por que a prevenção, doutor Caio? Porque a prevenção você consegue tirar antes de ela se espalhar. A correção não, ela já está espalhada. E aí demora um pouco mais para a gente poder tirar. Está entendendo? E é interessante que se fale, e veja bem, eu não estou aqui defendendo, desfazendo da chapa 3, não estou falando isso não, estou falando o que eu ouvi que me indignou muito, porque eu vi pessoas, inclusive, sentadas do lado, por exemplo, da candidata a presidente a Chapão, a reeleição da Chapão, que é a doutora Ana Basília, sentada do lado dela, elogiando, e agora criticando. De maneira veemente, eu falei, gente, como é que pode isso? Muito mais do que defender um partido político, é a ética. Onde que está a nossa ética? Né, que permeia a nossa profissão. Cadê a nossa ética? Como é que eu vou falar? Eu posso ter um conceito político diferente do teu, doutor Caio Mirabelli, mas isso não nos torna inimigo. Eu jamais posso falar, porque agora que eu sou aqui, não, mas aí o doutor Caio está fazendo um serviço horrível, não. Eu tenho que ter ética, eu tenho que ter caráter. Eu tenho que seguir com a minha opinião, independente se a minha opinião diverge da sua. Até porque, como nós conversamos lá fora, e até aqui mesmo em off, antes de nós entrarmos aqui, o que nós falamos? É até bom que suscite isso para que realmente nasça a democracia. A democracia vem de suscitar a ponte controvertida entre direita e esquerda. Só que nós estamos falando de uma instituição a partido. Eu não posso defender partido político. Como é que eu vou? E aí, essa é a minha preocupação. Caros colegas, a minha preocupação, doutor Caio, está aí. No que eu ouvi, e foi exatamente assim, extrema-direita, e que eu falei, gente, peraí, calma aí. Porque ele não pode dizer direito que vai dar margem, ele ia dar margem, entendeu? As pessoas falaram assim, aliás, está defendendo. Quando ele fala extrema-direita, ele fala, não, extrema. Mas a extremidade, tanto da direita, doutor Caio, quanto a esquerda, tem que ser dissolvida. Tem que ser dissipada. E já deu para perceber que quando ele fala da extrema-direita, provavelmente ele está defendendo a extrema-esquerda, porque ele nem frisou sobre isso. Então, e aí, como eu sou, imagine eu candidato a presidente à seccional, estou dando um exemplo, e falar assim, não, porque a extrema-esquerda como é que eu vou criticar um partido se eu não estou defendendo partido político, gente? Eu estou defendendo, ou deveria defender, a classe dos advogados. Eu deveria me esforçar, ao invés de ficar aqui fazendo ideologia política, defender advogados, a nossa classe. Não quero saber se você é de direita, se você é de esquerda, se você é centrão, não interessa. Nós temos que... É por isso que o meu medo. Será se vai partir? Porque ele já falou que é da direita, já falou da extrema-direita, ou seja, já deu para perceber que ele é da inclinação, né, da esquerda. E volto a dizer, não estou falando aqui sobre política, estou falando a frase que essa pessoa falou, que apoia a Chapa 3, uma pessoa muito influente. Então, eu te confesso que me assustou quando eu vi isso. Como é que ele vai falar uma coisa assim? E as pessoas que têm um pingo de consciência...
é só você ter 2 neurônios que você vai entender o que ele quis dizer. Para um bom entendedor, meia palavra basta. Ele estava aqui, e aí a minha preocupação. Peraí, está falando, pô, fala como é que você vai. Fala nas suas propostas políticas, a proposta política do seu candidato. Pô, legal, como tem, doutora Basília, no Instagram postou, né, sem atacar ninguém. Porque hoje em dia, o que diferencia daquela época, de Leonel Brizola, né, daquele povo todo, inclusive do Enéas, né, que eu chamava ele de maluco, hoje em dia eu peço perdão a ele, mas enfim, o que divergia, e ele falava tantas coisas que hoje a gente falava, cara, não é que ele tinha razão, mas essas, e a gente chamava, pelo menos eu falava que ele era maluco. Esse cara, meu nome é Enéas, até brincava, mas o cara era inteligentíssimo. Ele falava a palavra hoje, que hoje eu repito, inclusive. Né? Como é que o presidente da República vai, por exemplo, ele cansou de falar isso, como é que o presidente da República, analfabeto, vai assumir a presidência da República? Como é que pode isso? Se para você, qualquer empresa, você tem que ter pelo menos o primário. Ele falava isso lá. Hoje, a gente chamava ele de maluco por causa disso, mas não é a verdade. Como é que você vai entregar a tua empresa na mão de quem não tem experiência? Então, assim, voltando para cá, a minha preocupação referente a isso é exatamente a OAB virar um grupo político. De verdade, priorizando pessoas de um determinado partido. O que é, volto a repetir aqui, nojento e repugnante. E a minha preocupação é essa. E aí, mas você, porque você vai votar, eu vou votar na chapa 1. Ponto. Depois que eu vi, eu poderia até estar sincero, depois do que eu vi ontem, salvo engano, no sábado ou no domingo, depois que eu vi essa falácia desse colega nosso, que defende a chapa 3, eu falei, o quê? Na mesma hora eu falei, não, e vou fazer campanha contra. Porque o que está em jogo aqui, o doutor Caio, é a nossa classe. É a briga pela celeridade processual, é a briga por honorários mais justos, né, que já estão querendo vilipendiar os nossos honorários, inclusive na Justiça Federal. São coisas que a gente tem que lutar e efetivamente tem que ser discutido. Né? Juízes que não respeitam advogados, as prerrogativas que você falou aí, que são tiradas de nós a cada dia. Né? E aí não tem briga, não tem propostas a se fazer, tem ataques a se fazer. E isso é nocivo, porque quando tem proposta, um joga de cá e um joga de lá, é saudável. Agora, quando tem briga, porque você fez isso, aí já começa a partir para um lado político. E assim, tudo com educação é mais bonito, né? Tudo com educação é mais bonito, eu sempre aprendi isso. Então quando você tem você acredita naquilo e luta para conquistar aquilo, fica mais fácil de você tomar decisões. Por que eu estou falando isso? Porque eu acredito que a chapa que eu já está há algum tempo aí, né, doutor Caio? E eu estou falando da chapa que o Alexandre está falando de direita, porque ele é inclinado para a direita. Estou falando, defendendo uma pessoa aqui que foi posta pelo Lula em 2010, que foi a doutora Ana Basília de Mello, que ficou de 2010 a 2013, salvo engano, e que ficou, entendeu? E que, independente do partido político que ela tenha, ou que ela é inclinada, ela faz um trabalho espetacular. Ela ouve. Agora estamos caminhando para o final, vou te fazer a última pergunta. Em quem o doutor Alexandre Silvestrone votará para a presidência da OAB seccional do Rio de Janeiro no dia 25 de novembro de 2024? Aí ficou fácil. Tu botou a bola para o alto, eu vou estar. Eu vou estar. É claro que o meu voto para a seccional, doutora Ana Tereza Basílio, sem sombra de dúvidas. Em que pese que lá atrás eu tinha um pouco de dúvida acerca das propostas que ela estava propondo, só que o outro lado não tem proposta, pelo menos não que eu ouvisse. Tem ataques, mas propostas eu não ouvi. Veja bem, no Instagram, porque no Instagram tem uma opção de coisas da chapa 3, legal, mas eu não consegui ouvir nenhuma proposta. Pode ser que tenha, ou que eu, de repente, tenha passado batido, enfim. Mas e depois dessa falácia que eu ouvi, eu não tenho, é o que eu estou falando, eu vou seguir o meu instinto, aquilo que eu acredito, aquilo que eu sempre acreditei. Em que pese que eu podia ter ali, será se eu vou votar? Hoje eu não tenho dúvida. E eu peço aos colegas, por favor, pense bem antes de você depositar o seu voto, porque tem coisas que a correção vai demorar mais para
para se resolver do que propriamente a prevenção. Vamos prevenir, não vamos deixar a nossa OAB, a nossa advocacia virar um partido político, não, um grupo de ativismo, não, por favor. Eu preciso, e aí, quando aconteceu isso, eu falei, eu vou brigar veemente e vou fazer com veemência, doutor Caio, propaganda para que nós consigamos colocar a chapa 1 de novo na reeleição. Porque pelo andar da carruagem, e aí eu vejo uma manifestação até grande da chapa 13, todo mundo lá do lado. Será se vai ter um grupinho político de ativismo? Ou será se vai, se a gente vai ter advocacia para todos? Porque é isso que eu quero, independente da ideologia política da Ana, do doutor Marcelo, de quem quer que seja. Eu quero uma advocacia que realmente brigue pelos advogados, e não pelo grupo político, um partido político, ou então por um grupo de ativismo. A advocacia, ela é para todas. E por isso, o meu voto, no dia 25 de novembro, vai para a doutora Ana Basília, chapa 1, doutora Ana Basília, e a minha subseção no MEC, 55ª, claro, vai 11ª, vai chapa 11, salvo engano, no Japão, que é a doutora Barradas, e com o maior carinho e maior prazer. Bom, então, telespectadores ouviram a fundamentação do doutor Alexandre Salvestroni. Então, você que está assistindo nosso podcast, for advogado e for votar no dia 25 de novembro de 2024 para as eleições da seccional do Rio de Janeiro, se você quer, segundo o doutor Alexandre Salvestroni, uma OAB não ideológica, não partidária, que não pertença a grupo político nenhum, que trabalhe única e exclusivamente para o bem-estar do advogado, que lute pela qualidade profissional, qualidade de vida dos operadores do direito, que lute por melhores condições de trabalho dos advogados, que lute por melhores honorários dos advogados, que lute e implante projetos, estruturas que capacitem e qualifiquem cada vez mais o advogado. Segundo o doutor Alexandre Salvestroni, é para votar e eleger a doutora Ana Tereza Basílio, chapa 1. Encerro mais um podcast Neotrabalhismo da TV ANN. Muito obrigado por estarem nos assistindo. Não esqueça de compartilhar, comentar, deixe seu like. Um forte abraço.